A chamada final. Capítulo 15. Adoração em espírito. À medida que eu ia ouvindo o que sabedoria dizia, me era difícil compreender como alguém, até mesmo esta grande nuvem de testemunhas, poderia desejar ter autoridade ou posição na presença do Senhor. Me parecia que em cada momento da minha estadia aqui, cada vez mais ele se tornava maior em glória e em autoridade. E eu sabia que a minha visão dele ainda era muito limitada. Assim como o universo obviamente estava se expandindo a uma grande velocidade e toda a sua vastidão já era algo incompreensível, a nossa revelação do Senhor de igual forma estaria se expandindo até a eternidade. O que meros seres humanos podem representar para ti, Senhor? Foi o que perguntei então. Quando meu Pai move o seu dedo mínimo, todo o universo treme. Sacudir as nações com as palavras que vocês possam dizer não impressiona ninguém que habita aqui. Mas quando até mesmo o menor dos meus irmãos na terra demonstra amor, isso traz alegria ao coração de meu Pai. Quando até mesmo a igreja mais humilde canta ao meu Pai com um verdadeiro amor em seu coração, Ele faz com que todo o céu se silencie para ouvi-los cantando. Ele sabe que os que aqui estão não têm como parar de adorar, por estarem vendo a glória do Senhor. Mas quando aqueles que estão vivendo em meio a tantas trevas e dificuldades cantam para Ele de todo o coração, isso sensibiliza o Pai mais do que o louvor de todas as miríades do céu. Muitas vezes as notas desafinadas que vieram da terra fizeram com que todo o céu chorasse de alegria ao ver o meu Pai sendo tocado por elas. Uns poucos santos, lutando para expressar a sua adoração ao Pai, muitas vezes o fizeram chorar. Cada vez que eu vejo os meus irmãos o sensibilizarem com uma verdadeira adoração, a dor e o sofrimento que eu passei na cruz parecem ter sido um baixo preço pago. Nada me proporciona mais alegria do que quando vocês adoram o meu Pai. Eu fui à cruz para que vocês pudessem adorar através de mim. É nesta adoração que vocês, o Pai e eu, somos todos um. De todas as coisas pelas quais passei, a emoção que me veio do Senhor enquanto Ele falava essas palavras foi a maior de todas. Ele não estava chorando nem rindo, sua voz era firme, mas o que Ele me falava sobre a adoração vinha de tal profundidade do coração dele que quase eu não podia suportar. Eu sabia que estava ouvindo a voz mais profunda do Filho de Deus, vendo a alegria do Pai. Somente a verdadeira adoração daqueles que estão em combate e luta na terra é que podia fazer isso. Pela primeira vez foi forte a minha vontade de sair daquele lugar, apesar de toda a sua glória, para apenas participar do que fosse até mesmo o mais monótono culto de adoração na terra, com poucas pessoas. Eu fui atingido em cheio pelo fato de que podemos realmente tocar o coração do Pai. Uma só pessoa, adorando-o na terra durante estes tempos tenebrosos, significa para o Pai muito mais do que milhões e milhões que o adoram no céu. Da terra podemos tocar o coração do Senhor de uma maneira como nunca mais será possível depois. De tal modo isso me tocou que eu nem percebi que tinha caído, prostrado diante dele. Caí então no que pode ter sido um profundo sono. Vi então o Pai. Milhões e milhões o serviam. Sua glória era tão grande e o poder da sua presença inspirava tanto temor que senti que toda a terra não passava de um grão de pó para ele. Quando anteriormente eu tinha ouvido a sua voz de forma audível, me senti como um átomo em relação ao Sol, mas quando agora o vi, eu sabia que o Sol era como um átomo perto dele. As galáxias eram como cortinas ao redor dele. Seu manto se compunha de milhões e milhões de estrelas vivas. Tudo em sua presença tinha vida. Seu trono, sua coroa, seu cetro,
Eu sabia que poderia ficar diante dele durante toda a eternidade e nunca terminar de me maravilhar. Não há um propósito maior em todo o universo do que adorá-lo. Então, o pai resolveu fazer alguma coisa. Tive a impressão de que todo o céu tinha parado para observar o que ele ia fazer. Ele estava olhando para a cruz. O amor do filho por seu pai, que ele continuava a expressar através de toda a dor e de todas as trevas que então tinham vindo sobre ele, tocou o pai tão profundamente que ele começou a tremer. Quando ele tremeu, o céu e a terra tremeram. Quando o pai fechou os olhos, o céu e a terra escureceram. A emoção do pai era tão grande que pensei que eu não teria sobrevivido se tivesse contemplado esta cena por mais do que um breve momento, como aconteceu. Então me achei num lugar diferente, observando um culto em uma pequena igreja. Como às vezes acontece em uma experiência profética, simplesmente parecia que eu sabia de tudo sobre todos os que estavam naquele desgastado e pequeno salão. Todos estavam passando por difíceis provações na vida, mas aqui não estavam nem mesmo pensando nelas. Não estavam orando pelas necessidades que tinham. Estavam todos procurando compor cânticos de ações de graças ao Senhor. Estavam felizes, e a alegria deles era sincera. Eu vi então o céu novamente, e ele estava chorando. Vi então o Pai, e fiquei sabendo por que o céu estava chorando. Era por causa das lágrimas nos olhos do Pai. Aquele pequeno grupo de crentes, aparentemente muito atingido, mas lutador, tinha sensibilizado Deus de forma tão profunda que ele chorou. Não eram lágrimas de dor, mas de alegria. Quando vi o amor que ele sentiu por esses poucos adoradores, não pude conter as minhas próprias lágrimas. Nada do que eu tinha experimentado antes prendeu mais a minha atenção do que esta cena. Adorar o Senhor na terra para mim agora era algo mais desejável do que habitar em toda a glória do céu. Eu sabia que tinha recebido uma mensagem que poderá preparar os santos para as batalhas que ainda se travarão na terra. Mas agora isso não me parecia ter tanta importância quanto procurar transmitir como podemos sensibilizar o Pai. A genuína adoração expressa por até mesmo os mais humildes crentes na terra pode fazer com que todo o céu se rejubile. Mas, muito mais do que isso, ela sensibiliza o coração do Pai. É por isso que os anjos recebem um encargo junto ao único santo na terra, em vez de lhe ser dada autoridade sobre muitas galáxias de estrelas. Vi Jesus em pé, ao lado do Pai, vendo a alegria do Pai ao observar aquela pequena reunião de oração. Jesus então se virou para mim e disse: "Foi por isso que eu fui para a cruz. Mesmo que fosse apenas um momento de alegria dada ao Pai, já valeria a pena tudo pelo que passei. O louvor de vocês pode dar-lhe alegrias a cada dia. O louvor de vocês, quando estão em meio a dificuldades, toca no coração dele ainda muito mais do que toda adoração feita no céu. Aqui, em que se vê a glória do Pai, os anjos não têm como parar de adorar. Quando vocês o adoram, não estando vendo a glória do Pai, mas sim enfrentando as provações por que passam, isso é adorar em espírito e em verdade. O Pai procura os que assim o adorem para serem seus adoradores. Não desperdicem as suas provações. Louvem ao Pai, não pelo que vocês irão receber, mas para alegrá-lo. Vocês nunca estarão mais fortes do que quando vocês o alegram, pois a alegria do Senhor é a força que vocês têm.